primeira lei de Newton, também conhecida como o princípio da inércia. Ela diz que os corpos só saem do repouso total ou de uma trajetória retilínea se alguma força agir sobre eles. Em termos físicos, isso significa que a força resultante agindo sobre aquele corpo for nula, com consequência, a sua velocidade será constante. Se você está totalmente parado, não vai sair desse estado até que algo provoque a mudança da sua posição. Isso pode acontecer por um vento muito forte, um soco ou até um empurrão de alguém. O caso do repouso parece meio óbvio, com velocidade constante igual a zero, mas também funciona quando você está em movimento. Newton, ela é conhecida também como o princípio fundamental da dinâmica e mostra que a força resultante que atua sobre um corpo é resultado da multiplicação da massa do corpo por sua aceleração. A primeira lei de Newton, a inércia, ela descreve o comportamento de um corpo quando não há força resultante nele. Aí, de acordo com essa lei, com a segunda lei de Newton, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa em que o mesmo possui. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada. Segundo a lei de Newton, também chegamos em uma outra importante definição da física, que é o peso. A força-peso corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície. Lei de Newton, também conhecida como ação e reação. Ela relaciona as forças de interação entre dois corpos. Quando um objeto A exerce uma força sobre outro objeto B, este outro objeto B vai exercer uma força com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário do objeto A. Um exemplo simples que a gente pode ter é a gente imaginar uma situação de que alguém leva uma bolada no rosto. A ação seria feita pela bola sobre o rosto da pessoa, e a reação seria a força feita pelo rosto sobre a bola, mesmo que a aplicação da força da reação seja involuntária. Ela sempre acontece. As duas forças possuem exatamente o mesmo valor, mas são aplicadas em sentidos opostos. Os atritos são contrários ao movimento. Existem dois tipos de atrito, o estático e o atrito cinético. Quando existe força atuando em um corpo, mas ele não se move, o atrito ele é denominado estático. E quando existe força atuando num corpo e ele se move, o atrito ele é considerado cinético. Sempre que aplicamos uma força a um corpo sobre uma superfície, ele acabará parando. E isso caracteriza a força de atrito. Se opõe ao movimento, depende da natureza e da rigorosidade da superfície para que o atrito venha a ocorrer, é proporcional à força de cada corpo e transforma a energia cinética de um corpo em outro tipo de energia que é liberada ao meio. Atrito estático. O atrito estático é aquele que não há deslizamento dos corpos.
a força de atrito estático máxima é igual à força mínima necessária para iniciar o movimento de um corpo. Quando um corpo não está em movimento, a força de atrito deve ser maior que a força aplicada. Atrito dinâmico. O atrito dinâmico é aquele que atua quando há deslizamento dos corpos. Quando a força do atrito estático for ultrapassada pela força aplicada ao seu corpo, este entrará em movimento e passaremos a considerar sua força de atrito dinâmico. Movimento circular. A força centrípeta. Quando um corpo efetua um movimento circular, esta sofre uma aceleração responsável pela mudança da direção do movimento, a qual chamamos de aceleração centrípeta, assim como visto no movimento circular uniforme. A força centrípeta é a resultante das forças que agem sobre um corpo, com direção perpendicular à trajetória. Para que seja melhor entendido, o movimento circular ele é dividido em duas partes. Ele é dividido pela parte angular e pela parte espacial. Enquanto o móvel se desloca no espaço, o ângulo formado em relação ao eixo de rotação também varia. Por isso, ao tratarmos de movimento circular, falamos de conceitos como deslocamento angular e de velocidade angular. Então, esse exercício praticamente ele é mais uma interpretação sobre o conceito da inércia, em que a gente entende por inércia, né? A respeito do conceito da inércia, pode-se dizer que aí nessas alternativas a gente tem que ver qual é que se encaixa dentro do conceito da inércia. Nessa interpretação que a gente tem, a única que se encaixaria seria a letra C, e que um objeto grande de massa tem mais inércia que um objeto de pequena massa. Aí, nesse caso, seria a letra C a questão correta. Nesse exercício, baseado na segunda lei de Newton, a gente tem que calcular a força-peso em relação à Terra e em relação à superfície da Lua. Aí vamos começar com relação à Terra. A gente tem que lembrar que temos que considerar a aceleração gravitacional, tanto da Terra quanto da Lua. Aí o peso de uma pessoa na Terra seria aí a gente tem que fazer a massa vezes a gravidade da Terra. O peso igual a massa, que é 80 quilos, vezes a gravidade da Terra, que é 9,8. Então, o peso dessa pessoa em relação à aceleração gravitacional de 80 quilos, ela passaria para 784 newtons. E agora, calculando o peso de uma pessoa em relação à Lua, temos que fazer da mesma forma. Peso igual massa vezes a gravidade. Mas nesse caso, antes de utilizarmos o 9,8, vamos utilizar a gravidade da Lua, que é 1,6. Aí fica peso igual 80 vezes
1,6, que será a gravidade da Lua. O peso dessa pessoa em relação à gravidade da Lua, ela será de 128 newtons. Podemos perceber uma grande diferença entre a relação da Terra com a relação da Lua. Então, na terceira lei de Newton é a da ação e reação. Aqui estamos utilizando um exemplo de um equipamento de ginástica. Tem a ação do homem sobre o equipamento e a ação do equipamento sobre o homem. Aí nós temos praticamente duas forças. F1, a força 1, será a força feita pela pessoa sobre o equipamento. Temos o F2, que será a força exercida do aparelho sobre a pessoa daí. Então, ficaria F1 igual menos F2. F1, ele está tendo a intensidade igual a 100 newtons. E o F2, ele tem intensidade de menos 100 newtons. Portanto, a intensidade da força em que tanto o aparelho quanto a pessoa exerce, ela fica igual a 100 newtons. Porque a força dos dois é praticamente a mesma. Aí a alternativa correta é a letra C. 100 newtons, a força exercida. Então, nesse exercício, nós temos somente que determinar o valor da aceleração centrípeta. E além disso, a gente tem também a velocidade em que o ciclista se move e o raio da pista. Para isso, vamos utilizar aí a fórmula de aceleração centrípeta. Que é a aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aí, nesse caso, a gente só tem que fazer a substituição dos valores. Porque a velocidade dele é 20 e o raio da pista ela é 80. Então, 20 elevado ao quadrado vai ficar 400 dividido por 80. A aceleração centrípeta, ela vai ficar igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Que este vai ser o valor da aceleração que o ciclista vai utilizar para treinar nessa pista.